Eu quero cumprimentar todos os irmãos ouvintes com a gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. Quero meditar com vocês aqui em Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 14 adiante, que diz assim: Por causa disso me põe de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os saltos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. A esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos, sempre. Amém. Vemos aqui uma oração do apóstolo Paulo para aqueles irmãos. E ele pede aqui para que aqueles irmãos fossem fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, para que eles pudessem, então, compreender, né, o tamanho do amor de Deus. O que é uma pessoa fortalecida pelo Espírito no homem interior? É uma pessoa que ela submete a ter os seus sentimentos, pensamento, propósito, ações, todas sobre influência e orientação do Espírito Santo. É uma pessoa que ela não se deixa levar ali pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios pensamentos. Não, mas ela entende que o Espírito Santo está, né, na sua vida, e ele tomou conta da sua vida de uma tal maneira que ela deixa agora que o Espírito Santo oriente a sua vida, né? Por isso que a palavra do Senhor, ela nos exorta para nós andarmos em espírito. Porque quando nós andamos em espírito, nós sabemos que cada passo que nós vamos dar está sendo orientado pelo Espírito Santo. Então não é em qualquer lugar que a gente vai, não é em qualquer pela nossa própria vontade, mas é o Espírito Santo que orienta toda a nossa vida, né? E a palavra do Senhor também, ela nos exorta para sermos cheios do Espírito Santo, né? E aqui no versículo de número 19, a parte B fala assim: para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Quando nós somos cheios, o que simboliza uma pessoa cheia? É uma pessoa que ela está ali né, cheia que não existe espaço para mais nada. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não há espaço na nossa vida para coisas que desagradam a Deus. E Deus espera exatamente isso de nós. Que nós possamos deixar o Espírito Santo dominar todo o nosso interior, né? Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, né? E de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus, ela diz a respeito disso também, está completo. Completo do quê? Completo pelo Espírito Santo de Deus, a ponto de ter os propósitos de Deus alinhados totalmente, né? Com a nossa vida. Ter a nossa vida dominada totalmente pelo Espírito Santo, pelo Senhor Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós, né? Mas como que nós vamos conseguir, né, chegar nessa plenitude? Como que nós vamos conseguir ser cheios? Como que nós vamos conseguir, né, ser fortalecidos pelo Espírito Santo a ponto de nós poder entender um pouco o amor de Deus? Aí me veio a memória, sabe o quê? A visão de Ezequiel, lá, né? Ezequiel, capítulo de número 47, a palavra do Senhor vai nos contar que ele teve uma visão ali, né, com um rio. Ezequiel, capítulo de número 47, a palavra do Senhor nos conta que Ezequiel teve uma visão ali das torrentes de águas purificadoras. E essas torrentes de águas purificadoras, né, no meu ver, simboliza exatamente isso: o amor de Deus, o poder de Deus, a ação do Espírito Santo na nossa vida. Que vem o quê? Para nos purificar, para nos preencher. E vemos ali que nessa visão que ele teve, ele viu ali, né? Um homem com um cordel de medir. E aquele homem fez ele passar pelas águas, primeiro
andava até os tornozelos, né? Depois pelos joelhos e depois pelos lombos, depois de tal maneira que as águas eram tão profundas que só podia passar a nado. O que simboliza isso? Simboliza que o nosso Deus espera que nós mergulhamos totalmente a nossa vida, né? A partir do momento que nós deixamos o Espírito Santo, né? Apenas ali, essas águas ali, apenas no nosso tornozelo, nós corremos o risco de voltar para trás, porque é muito fácil você sair do rio ali quando a água está só apenas no seu tornozelo. Ali quando está nos nossos joelhos, né? Quando nós somos fortalecidos através da oração, quando nós temos uma vida de oração, já é um pouco mais difícil, mas mesmo assim não é o suficiente, né? Mas quando as águas chegam, né? Ali nos nossos lombos, quando ela toma conta totalmente da nossa vida, quando o Espírito Santo, essa água purificadora, quando nós deixamos ser levados pelo Espírito Santo de Deus, totalmente, né? Aí nós podemos compreender o tamanho do amor, da misericórdia de Deus e tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. E muitas das vezes nós nos contentamos apenas em ficar com isso, né? Nos nossos tornozelos ou nos nossos joelhos, mas o Senhor quer que nós mergulhamos por completo. Mergulhamos toda a nossa vida, né? O Senhor quer nos levar às águas profundas. O Senhor tem mistérios que Ele deseja revelar a cada um de nós. Justamente para que nós possamos, então, transmitir para as outras pessoas, né? Esse amor do Senhor Jesus na nossa vida. Nós vemos que no continuar do texto, que onde aquelas águas, aqueles ribeiros, ele ia, tinha grande abundância de árvores nas suas margens, né? E essas águas, dizem que aonde elas passavam, elas saravam. E a palavra do Senhor que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar, esses ribeiros viverá. E havia muitos peixes. E essas águas sararão e viverão tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Existem muitas pessoas que elas até chegam a deixar, né, o Espírito Santo entrar na sua vida, só que ela não deseja passar daquilo. Mas o Senhor quer que nós experimentamos a plenitude do seu poder. Meus irmãos, essa é a mensagem que eu quero deixar para você aqui nesse dia de hoje. Né? Porque o Espírito Santo ele tem poder de purificar, tem poder de sarar a nossa vida, né? Essa mensagem aqui não diz só a respeito disso, diz a respeito também de salvação, né? Por onde esse ribeiro passava, havia, né? Muita espécie de peixe ali. Peixe simboliza o quê? Almas. Aí eu faço aqui uma ligação com o texto lá daquela mulher samaritana, quando Jesus ofereceu para ela água ali, né? O Senhor falou para ela, se tu soubesse com quem você está falando, você pediria, eu te daria uma água, né? Viva, né? Uma água que transborda para a vida eterna. E vemos que depois que Jesus ofereceu para essa água, que ela entendeu, o que ela fez? Ela foi então partilhar desse rio que começa a transbordar a vida dela com os outros, pessoas que não conheciam Jesus. E é isso que Deus deseja de cada um de nós, que nós possamos ter essa abundância, né, do Espírito Santo na nossa vida, a ponto de nós estarmos tão cheios, que nós possamos também orientar outras vidas, possamos sentir o desejo de salvação por outras almas que também precisam ser saradas, também precisam ser curadas, também precisam ser cheias. Mas para isso precisa nós querer, né? Precisa nós buscar, precisa nós desejar, mergulhar, aprofundar, né? No amor de Deus e compreender o tamanho do amor de Deus. Essa é a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje, que você venha meditar e ser edificado mais uma vez em nome do Senhor Jesus.